Meu nome é Rodolfo, bem-vindo ao meu canal. Esse canal que eu quero falar um pouquinho sobre teoria política, sobre filosofia política, que são temas que eu tenho estudado. E eu tenho visto que na internet esses temas têm crescido bastante, mas com pouco conteúdo de verdade, com pouca informação, tá joia? E para começar eu queria falar com você sobre um assunto muito polêmico que está rodando por aí, que é o assunto do fascismo, tá? Vou começar com esse tema, principalmente que é um tema que é o da minha especialização em filosofia política, tá? Que é o tema do totalitarismo, é o tema dos direitos humanos, né? Da minha especialização. E para começar abordando esse tema, eu quero usar com vocês uma autora chamada Hannah Arendt, tá? Hannah Arendt, ela passou por um regime totalitarismo, ela é uma filósofa política, uma teórica política. Ela passou pelo regime nazista, ela viveu boa parte da sua vida sobre esse regime, depois ela foi para a França, e da França, quando a França foi invadida pelos alemães, ela teve que ir para os Estados Unidos. E talvez ela seja a teórica mais importante sobre esse tema, tá? Sobre as características dos regimes totalitários, dos regimes chamados fascistas, tá joia? Eu também vou usar o livro Anatomia do Fascismo, do Paxton, e uma introdução ao fascismo, do Leandro Conder, nos meus vídeos, tá joia? E para começar, eu quero começar com vocês diferenciando o que é fascismo dos outros regimes autoritários ou totalitários, tá joia? O que a gente precisa entender? A palavra fascista tem sido usada hoje para caracterizar qualquer regime que seja autoritário. Então as pessoas, por exemplo, olham para o PT, pro período do PT, e aquelas pessoas que identificam o PT como algo autoritário, eles logo chamam eles de fascista, né? Ou então eles olham para o período do regime militar e caracterizam o regime militar como fascista, tá? A gente precisa acertar esses termos, porque o uso desse termo não ajuda na discussão política, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode dividir basicamente esses regimes de característica mais autoritária em regime autoritário propriamente dito, tá? E a gente pode dar um exemplo de um regime autoritário, a própria ditadura militar, tá joia? É um regime autoritário, não pode ser caracterizado como fascista, por mais que tenha usado ferramentas fascistas, mas ele é considerado regime autoritário. A gente tem o regime fascista, propriamente dito, que são os regimes, por exemplo, de Mussolini, do Hitler, que tem características em comum, que vão caracterizá-los como fascistas, tá? A gente tem regimes absolutistas, que são totalitários, que são autoritários, mas que não são fascistas. Eles estão em outros contextos históricos. Cada um desses regimes que eu citei estão em contextos históricos, têm características em comum, mas são diferentes, tá joia? Por exemplo, o Estado Novo, o regime do Vargas, a gente pode chamar que ele é protofascista. Ele não é completamente fascista, por mais que tenha semelhanças com o regime de Mussolini, ele não é completamente fascista, tá joia? Por quê? Porque existem características em comum nesses regimes, mas outras coisas diferem em relação ao fascismo propriamente dito, tá? O que a gente pode encontrar no fascismo que é diferente desses regimes, tá? Que são coisas, por exemplo, que o Leandro Conder vai dizer, que o Paxton vai dizer e que a Hannah Arendt vai também usar na sua teoria. Por exemplo, o fascismo, ele é um regime que tem por motivação ou por ideologia um conceito quase mítico, quase místico de nação, tá joia? Esse conceito mítico, quase místico de nação, ele é resultado de um certo pensamento filosófico da Europa, tá? Alguns vão dizer que esse tipo de pensamento é consequência direta, por exemplo, da filosofia política de Hegel, de um pouco da filosofia da cultura do Nietzsche, que vai ajudar a criar esse misticismo do povo, o misticismo da nação.
tem algumas coisas de característica ali, algumas características meio biológicas, meio evolucionistas, baseado, porque no século XIX, com a origem das espécies, começou-se a filosofar, a criar teorias partindo da origem das espécies, da questão evolucionista. Então, ele vai criar o regime fascista ou nazista, de característica mesmo fascista, e o fundamento filosófico, fundamento ideológico dele é o misticismo da nação, o misticismo do povo. O povo como o ápice da evolução humana, o povo como o ápice do progressismo histórico do humano. E na ideologia fascista, tanto italiana como alemã, é o povo italiano ou o povo alemão que vão caracterizar o ápice da história e o ápice do Estado enquanto representante de uma determinada nação. Então essa é uma característica básica do fascismo. Que outra característica a gente vai ter? Levando em conta esse tipo de ideologia, de filosofia da época, baseado no misticismo da nação, baseado também na filosofia de Hegel, ou de uma interpretação de Hegel, você também tem o misticismo do líder, né? O misticismo do mito, como a gente tem ouvido falar aqui no Brasil ultimamente sobre um certo candidato, que é uma espécie de herói nacional, de quase um herói grego, um mito do homem nacional, daquele que é libertador da nação, daquele que representa os valores da nação, aquele que representa os costumes da nação e aquele que lidera o povo. Então o fascismo tem essas características. Primeira, a ideologia da nação. A segunda, o mito do herói político, do herói de guerra, do herói militar, que na Itália vai ser caracterizado por Mussolini e na Alemanha vai ser caracterizado por Hitler. Quais outras características que nós temos no fascismo, tá? Não no absolutismo, nem nos regimes autoritários propriamente dito. Que é uma questão muito importante, que é a questão de quem pertence ao povo e quem não pertence. Por exemplo, nessas ideologias fascistas e nazistas, você tem o inimigo comum do povo. A máquina governamental, a publicidade política, elege um inimigo em comum, um inimigo a ser extirpado, que não é digno de direitos, e esse inimigo em comum é aquele que quer destruir a nação, é aquele que quer destruir a força desse povo, e esse inimigo em comum precisa ser abatido, tá? Na Itália fascista não é muito fácil identificar isso, mas Mussolini, depois que está no poder, ele elege a esquerda política como seu inimigo em comum. Mussolini, ele vem da esquerda, tá? Segundo Paxton, por exemplo, Paxton diz isso na Anatomia do Fascismo, e o Leandro Condé também. O Mussolini, ele vem da esquerda, vem dos movimentos socialistas, ele rompe com os movimentos socialistas, tá? E a partir desse rompimento, ele vai eleger a esquerda como um inimigo em comum da nação. Ele quer extirpar a esquerda para que o poder da nação, o império da nação possa surgir, tá joia? Já no caso do Hitler, ele também tem a esquerda como inimiga em comum, principalmente a esquerda que é representada pelo marxismo. Se você quiser ler o livro dele, Mein Kampf, você vai ver que o livro discorre basicamente sobre judeus e marxistas e socialistas, então ele elege também a esquerda, mas um inimigo em comum deles são os judeus, tá? Os judeus são eleitos esse inimigo em comum do povo. A gente depois, no outro vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre o problema dos judeus para os alemães, tá? Por que o judeu foi eleito o inimigo em comum da Alemanha. Mas uma característica que a gente pode dizer muito forte no fascismo é a eleição de inimigo em comum. Então a gente vai dizer que o fascismo, as três características básicas dele é o quê? É o mito do povo, é um nacionalismo exacerbado, tá? A mitologia da nação,
o mito do herói do povo, que sai do povo para conduzir o povo por uma espécie de terra prometida, por uma espécie de situação histórica de superioridade, e o inimigo em comum dessa nação que precisa ser eliminado. Tá joia? Um abraço e até o próximo.